Oi! Hoje estamos aqui no Botânico das Asas, em Araruama. Um lugar lindo, 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 gente. Aqui onde eu estou é um gramado sintético para as famílias, para as escolas fazerem piqueniques. É um lugar bem arborizado, animais, muitas borboletas, gente. É lindo aqui. Esperamos vocês aqui para visitar a nossa cidade. Vamos à leitura de hoje do livro Eu e Minha Boca Grande, de Joyce Meyer. No capítulo 12, nós estamos falando sobre como você olha as coisas e como você relata para as pessoas as coisas. Falamos a respeito daqueles espias que foram enviados por Moisés para espiar Canaã. Alguns deles falaram assim: aquela terra é muito boa, os frutos maravilhosos, porém tem gigantes. Isso, tem gigantes, aqueles homens falaram. Então não é legal a gente entrar, porque em relação àqueles homens, nós somos considerados gafanhotos. Sim, aqueles homens deram aqueles relatórios totalmente negativos. Porém, Josué e Caleb falaram: não, essa terra é muito boa, nessa terra realmente emana leite e mel. Vamos possuir essa terra, porque o Senhor entregou essa terra nas nossas mãos. Então, o relatório de Josué e Caleb encorajou aquele povo e eles avançaram e possuíram a terra prometida, porque dois homens tiveram a coragem de falar positivamente. Então, seja uma pessoa positiva, pare de falar negativo, pare de falar eu não vou conseguir, eu não vou avançar, isso não é para mim, nunca falaram que seria para mim isso. Fale, eu vou conseguir, eu vou herdar, eu vou possuir aquilo que o Senhor prometeu para mim. Vamos ser positivos. Vamos lá, nossa leitura de hoje, mas se você ainda não curtiu, não compartilhou, não tocou o sininho, vai lá, curta, compartilhe e toque o sininho no nosso canal para poder receber. Vai lá, curta, compartilhe e toque o sininho para receber as notificações assim que a gente publicar um novo vídeo, tá bom? Vamos à leitura de hoje com o subtema: o memorial escrito de Deus. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor tentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Malaquias 3,16. Creio que alegra o coração de Deus quando ele nos ouve dizer a coisa certa. E também acho que ele fica muito infeliz quando usamos a língua para fofocar, murmurar, acusar, maldizer e causar problemas para nós mesmos e para os outros. Quando aumentamos nossos problemas em vez de exaltar a Deus. Pense nisto. Você e eu temos a oportunidade de agradar o coração de Deus, engrandecendo-o em nossas conversas. Podemos andar como filhos da luz, sendo sal e luz para o mundo, engrandecendo o nome do Senhor. Ou podemos engrandecer o inimigo e sua obra. Lembro-me de como eu era antes que o Senhor me revelasse muitas dessas verdades que estou compartilhando com você neste livro. Eu era tão negativa e crítica. Podia entrar na casa de alguém que havia sido redecorada recentemente, que em vez de admirar todo o bom trabalho que havia sido feito, tudo o que eu conseguia ver era uma área minúscula
na qual o papel de parede não estava perfeito. Bem, você tem de consertar aquilo, eu diria, ignorando totalmente todas as coisas boas que haviam sido feitas. Por acaso, eu tenho uma daquelas personalidades que mostram os problemas. Isso não é de todo ruim, porque se ninguém mostrasse os problemas em minha vida e em meu ministério, nós teríamos problemas. O Senhor me mostrou que não posso sair por aí engrandecendo os problemas e ainda ter paz e alegria. Embora haja problemas em minha vida e em meu ministério, não vai abençoar, ajudar, edificar ou encorajar a mim ou qualquer outra pessoa se eu engrandecer tudo de negativo que vejo. Não significa que eu ignore os problemas e nunca lide com eles. Significa que tenho de colocá-los na perspectiva adequada. Hoje, quando entro na casa de alguém que vejo decorada recentemente, embora ainda veja imperfeições mínimas, não mais me concentro nelas. Pelo contrário, eu digo alguma coisa assim: adorei seu carpete. Encontro algo pelo qual ser positiva e encorajadora e, mais tarde, em particular, posso apontar o problema mínimo com o papel de parede dizendo: talvez você queira colar este pequeno rasgo. Como vê, há uma forma adequada de lidar com assuntos sensíveis. A Bíblia diz que Deus vê como lidamos com todas as circunstâncias da vida. Dê o bom relatório, não o relatório ruim. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Números 13, 29. Quando os 12 homens voltaram com seus relatórios, depois de espiar a terra que o Senhor lhes tinha prometido dar, eles falaram sobre os diferentes povos que a ocupavam: os amalequitas, os heteus, os jebuseus, os amorreus e os cananeus. Cada um desses eus representava um problema diferente para os filhos de Israel. É por isso que 10 dos 12 relataram: sim, é uma terra que mana leite e mel, mas, pontinho, pontinho, e são sempre os mais que nos causam problemas na vida. Esses 10 desafiaram os milhões de israelitas que estavam decidindo se deveriam atravessar o Rio Jordão e tomar posse da herança. Quando começaram a ouvir o relatório ruim dos 10 espias medrosos, eles ficaram impregnados do mesmo espírito e começaram a murmurar e a duvidar e a temer. Como vimos no versículo 30, Caleb viu o que estava acontecendo e imediatamente levantou-se e tentou acalmar o povo, assegurando-lhes que, com a ajuda do Senhor, eles seriam capazes de ir e dominar a terra. No entanto, em vez de ouvir o bom relatório de Caleb e Josué, o povo de Israel preferiu ouvir o relatório ruim dos 10. Todos os dias temos a oportunidade de gerar um relatório bom ou ruim, de engrandecer o Senhor ou engrandecer o inimigo. É por isso que o Senhor nos deu esta palavra, para que escolhamos usar a língua, não para falar o mal, mas para falar o bem.
tempo de estar calado e tempo de falar. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de estar calado e tempo de falar. Eclesiastes 3, do 1 ao 7. Como vemos nesta passagem de Eclesiastes, há tempo para tudo, há tempo para lidar com problemas e há tempo para deixá-los. Há tempo para mostrar a alguém que seu papel de parede está descascado e há tempo para ficar calado sobre isso. É sábio saber quando falar e quando não falar, mas, como regra geral, é sempre tempo de exortar e encorajar os outros. Mark Twain costumava dizer que ele conseguia viver 2 meses com um bom elogio. Eu creio que isso seja verdade para quase todos. O diabo está fazendo um ótimo trabalho ao destruir e derrotar todo mundo. Ele não precisa da nossa ajuda. Precisamos estar do lado de Deus, não do inimigo. Isso é parte de nosso problema. Nossa natureza caída sempre se inclina para o lado errado das coisas. Ela quer sempre encontrar falhas e engrandecer os problemas. Mas nossa natureza nascida de novo quer abençoar e engrandecer o que é bom. Como sempre, a escolha final é nossa. Esqueça o passado e prossiga. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado ainda, mas uma coisa faço. Essa é a minha única aspiração, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio supremo e celestial da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, do 13 ao 14. O diabo quer que cada um de nós se concentre em quantas vezes falhamos, em vez de em quantas vezes acertamos. Quer que focalizemos nossa atenção no quanto ainda temos de andar, em vez do quanto já avançamos. Mas o Espírito de Deus quer que nos concentremos em nossas forças e não em nossas fraquezas, nas vitórias e não nas derrotas, nas alegrias e não nos problemas. É por elas que deveríamos estar engrandecendo, pelas obras do Senhor e não pelas obras do diabo. E precisamos ajudar os outros a aprender a fazer isso também. Frequentemente, as pessoas dizem: Joyce, eu não sei qual é o meu ministério. Eu lhes digo: bem, até que o Senhor revele a você, por que não tenta o ministério da exortação, encorajamento e edificação? Estas coisas são sempre nosso ministério, é sempre o nosso chamado estimular os outros a buscar o que elas podem ser em Cristo Jesus e encorajá-las a se esforçarem rumo ao prêmio. Não vamos aumentar o ruim, vamos aumentar o bom, vamos aumentá-lo falando sobre ele, sendo positivos em nossos pensamentos, atitudes, posturas, palavras e ações. Como compartilhei com você, eu era tão negativa que não conseguia sequer ver o positivo. Eu lutava e lutava, até que finalmente o Senhor me disse: Joyce, se me der sua mente, algum dia você será tão positiva quanto é negativa agora. O Senhor queria que eu desistisse de tentar fazer as coisas pela vontade da carne e começasse a confiar somente nele para me ajudar.
Se você é negativo, não sugiro que faça um plano de 10 passos para se tornar uma pessoa positiva. Pelo contrário, sugiro que você entregue sua vontade ao Senhor, que é todo positivo. Diga-lhe: Senhor, eu quero ser como tu. Ajuda-me a ser positivo e não mais ser negativo. Peça a Deus para mudar você. Filipenses 1:6. Faça o que Deus disser a você para fazer. Coopere com seu espírito e siga a sua liderança e orientação. Enquanto você passa da escuridão para a luz, do negativismo para o positivismo, da morte para a vida, a parte de Deus e a nossa parte. Minha aliança com ele, minha parte com Levi, foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu, para que a parte dele me temesse, reverenciasse e adorasse. Com efeito, o sacerdote, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos, porque os lábios do sacerdote, do levita, devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Malaquias 2, do 5 ao 7. Essa passagem lida com os sacerdotes é o tipo da língua que eles têm de ter. Por ser uma ministra do Evangelho, este assunto é sempre de grande interesse para mim. De acordo com Apocalipse 1:6, todos nós somos reis e sacerdotes, porque Jesus Cristo nos constituiu reino, uma raça real, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Assim seja. Por isso, cada um de nós deve prestar bastante atenção nesse versículo, que nos revela que Deus tem uma aliança com os seus sacerdotes. Numa aliança, cada um tem sua parte. Em nossa aliança com o Senhor, Ele tem uma parte e nós temos outra. Ele se compromete a nos dar vida e paz. Nossa parte é reverenciá-lo, temê-lo, honrá-lo e admirar o seu nome. Se tivermos reverência e temor ao Senhor, se o honrarmos e exaltarmos o seu nome, então não mais usaremos a língua para falar mal do seu povo, a quem servimos como seus sacerdotes. A raiz das más conversações. Portanto, és indesculpável, o homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas, que tu censuras e denuncias. Romanos 2:1. Você sabia que a fofoca, a difamação, a maledicência e a falsidade têm uma raiz como uma árvore, uma flor ou uma erva? A raiz dessas coisas é o julgamento, e a raiz do julgamento é o orgulho. Quando falamos mal dos outros, é porque pensamos que somos melhores que eles. Uma vez eu estava falando de alguém e o Espírito do Senhor me disse: quem você pensa que é? Aos olhos de Deus, pecado é pecado e errado é errado. Tudo isso é desagradável e detestável para Deus. E também é perigoso. É por isso que Jesus nos avisou em Mateus 7:1 e 2. Não julgueis, para que não sejais julgados,
pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados, e, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E nos versículos 3 e 5 da Bíblia Viva, ele continua dizendo: e por que se preocupar com um cisco no olho de um irmão, quando você tem uma tábua no seu próprio olho? Você diria: amigo, deixe-me ajudar você a tirar esse cisco do seu olho, quando você mesmo nem pode enxergar com uma tábua em seu próprio olho. Fingido, livre-se da tábua primeiro, assim você poderá enxergar para ajudar seu irmão. Minha paráfrase dessa passagem é: por que tentar tirar a trave do olho do seu irmão quando você tem um poste telefônico no seu? Eu entendo o que o Senhor quis dizer quando me disse: quem você pensa que é? Porque continuou dizendo: é do meu filho que você está falando. A partir daquela experiência, aprendi a ser muito cuidadosa ao criticar, julgar e condenar outras pessoas, principalmente outros crentes. Porque, como ministra sacerdotisa, essa é uma violação do meu chamado divino. Como você é um sacerdote para nosso Deus, essa atitude também é uma violação do seu chamado divino. Mantenha a verdadeira instrução em sua boca. A verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Malaquias 2, do 6 ao 7. Somos sacerdotes e reis para nosso Deus. Por isso, precisamos manter a verdadeira instrução em nossa boca e não mais julgar, criticar ou condenar, não ser um fofoqueiro ou intrometido. E não seja intrometido. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, infringindo o direito deles. 1 Pedro 4,15. A tradução desse versículo na Bíblia Viva é: não quero ouvir falar de vocês sofrerem por cometer assassinato, ou roubar, ou fazer desordem, ou por serem abelhudos e se intrometerem nos negócios dos outros. O que é um intrometido? Uma versão do Webster define intrometido como alguém que se preocupa com os assuntos dos outros. Outro dicionário Webster diz: uma pessoa xereta, abelhuda. Minha definição de uma pessoa intrometida é aquela que desenterra relatórios ruins e se encarrega de espalhá-lo por meio de fofoca, difamação, cochichos e assim por diante. O Webster define fofoca como aquele que habitualmente repete rumores ou fatos íntimos ou particulares. Enganjar em ou espalhar fofoca. Minha definição de fofoca é aquele que aumenta e sensacionaliza rumores e informação parcial. Um difamador, nós já definimos. Difamadores são aqueles que se dedicam a encontrar falhas na conduta dos outros e espalham suas insinuações, críticas na igreja. Difamador no Webster, modo de expressar declarações difamatórias e injuriosas à reputação ou bem-estar de uma pessoa.
um relatório ou declaração maliciosa, proferir relatórios prejudiciais. Cochichar está definido no dicionário Webster como uma crença, rumor ou sugestão expressa secretamente, um cochicho impróprio, falar mansamente ou particularmente, como se fofocando, difamando ou intrigando. Uma pessoa que cochicha, sussurra ou fala em segredo para fofocar, difamar ou fazer intrigas. Quando pensamos nessas definições, ser um intrometido, fofoqueiro ou ainda um difamador parece ser tão grave quanto ser um assassino, malicioso, ladrão ou criminoso. Mas o apóstolo Paulo considera tudo isso como pecado aos olhos de Deus. Outra grande instrução para levar em conta é encontrada em 1 Tessalonicenses 4,11. É a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. O pecado do exagero. O Senhor me revelou que até mesmo o hábito inofensivo de exagerar é tão pecaminoso quanto qualquer um desses outros, porque sempre queremos exagerar, porque queremos que as coisas pareçam melhores do que são, quando são boas, e piores quando são más. Parece ser da natureza da carne exagerar e colocar as coisas de maneira desproporcional. Nesta passagem, o Senhor diz que a boca dos seus sacerdotes é para guardar e manter puro o conhecimento de sua lei, porque as pessoas buscam, indagam e exigem a instrução da boca do sacerdote, que é o mensageiro de Deus. Como mensageiros de Deus, seus porta-vozes, devemos nos certificar se há instrução da verdade e da bondade em nossa boca e se não falamos mal com a nossa língua. E aí? Que capítulo maravilhoso! E aí, o que você tem falado? Você tem exagerado muito nas coisas? Espero que não. Espero que com essa leitura, com esses capítulos, você esteja mudando a sua forma de pensar e a sua forma de falar e a sua forma de ver as coisas. Espero que o Senhor esteja ajudando você a conseguir mudar o que é necessário mudar na sua vida. Vamos orar para agradecer ao Senhor, mas se você ainda não curtiu, não compartilhou, vai lá, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Senhor, muito obrigada por esse dia, obrigada pelo teu cuidado e o teu amor para conosco. Continua conosco, Pai, nos ajudando, nos instruindo e nos direcionando. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau. Até o próximo dia de leitura. I know you've had